Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades sobre adição e subtração em Z, das páginas 143, 144, 147 a 150, tá? Exercícios 1, 2, 4, 5 e 7. Vamos lá? Então, o nosso primeiro exercício diz o seguinte: associe cada adição ao esquema que melhor a representa. Para isso, escreva a letra correspondente e, em seguida, determine o resultado de cada uma das adições. Então, no primeiro caso aqui, gente, nós temos menos 5 mais 10. Então, eu devo 5, né? E recebo 10. Qual vai ser o meu resultado? Então, olhando a reta aqui, pensa, ó, tinha, né? Devia 5 e adicionou 10. Do 5 daqui até aqui, ó, dá 5, né? Daqui até aqui mais 5. Então, 5 mais 5 dá 10. Então, esta primeira reta numérica representa a nossa questão A, ok? Agora aqui, eu tenho 10 e recebo mais 5. Então, eu vou ficar com quanto? Olhando, analisando as nossas retas, a que melhor representa essa situação, ó, eu tenho 10 e vou acrescentar 5. Então, vou ficar com 15, né? Então, a nossa resposta aqui, a nossa letra é a letra B. Na letra C, eu tenho 5, certo? E eu gasto 10. O que vai sobrar para mim? Eu vou ter um saldo positivo ou um saldo negativo? Um saldo negativo. De quanto? De 5, né? Então, eu tenho 5 e gasto 10. Então, é como a prof falou antes, ó, 5 mais 5 dá 10. Então, a diferença de um para o outro é 10. Então, a que melhor representa a letra C é esta reta numérica aqui, ok? E para a gente terminar, sobrou somente essa, né? Eu devo 10 e vou lá e gasto 5. Então, qual vai ser o valor da minha dívida? Vai ser 10 mais 5, que vai dar menos 15. Então, a letra D vai ser associada a esta reta. Então, gente, vamos resolver aqui pensando na... Eu tenho e eu devo. Eu devo 5 reais e tenho 10. Se eu pagar a minha dívida, vai sobrar quanto para mim? 5, né? Mais 10 mais 5. Eu tenho 10 e recebo mais 5. Quanto que vai sobrar para mim? 15. Na letra C, mais 5 mais menos 10. Eu tenho 5 e devo 10. Se eu pagar esse 5, quanto que eu vou ficar devendo? 5, certo? Menos 10 mais menos 5. Então, eu tenho já uma dívida de 10 reais e vou lá e gasto 5 a mais. Quanto que eu vou ficar devendo? 15 reais. Ok? Então, menos 10 mais menos 5, 15. Aquilo que a prof explicou. Quando a gente tem adição de números com sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior. Quando os sinais são iguais, ó, mais 10 mais 5, a gente soma e mantém o sinal. Menos 10 menos 5, soma, que dá 15, e mantém o sinal. Mais 5 menos 10, subtrai e mantém o sinal do maior, certo? Número 2. Para controlar o saldo de sua conta bancária, Juliano fez as anotações ao lado. Usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano ao final do dia. Ó, do dia 2/9, ele tinha 85 reais, ele devia 85 reais para o banco, né? Menos 85. No final do dia 5/9, ele estava devendo quanto? 140. Então, juntando as duas dívidas dele, com quanto que ele ficou lá no saldo? Menos, porque são negativos, né? 225 reais. Então, o saldo no final do dia 5/9, na conta do nosso amigo Juliano, era menos 225 reais. Ok. No dia 10/9, ele fez um depósito de 530 reais. Então, ele tinha um saldo negativo de 225. Então, menos 225 e ele depositou 530, mais 530. Então, o saldo do nosso amigo vai ficar um saldo positivo de 305 reais. Então, aqui 305 reais. No dia 17, ele fez um saque de 450 reais. Então, ele tinha
305 e retirou. Retirou é negativo, então menos 450. Então, o saldo dele nesse dia ficou como, gente? Menos 145 reais, certo? Então, menos 145 reais. Aí, no dia 23/9, fez compra com o cartão e ele gastou 160 reais. Então, ele já devia quanto para o banco? 145. E foi lá e gastou mais 160. Então, mais 160 que ele gastou. Juntando isso aqui, nós vamos ter o saldo dele no final do dia 23, certo? Então, menos 145 menos 160 vai dar menos 305 reais. A partir desse dia, o Juliano não fez mais nenhuma movimentação. Então, o saldo dele no dia 30/9 vai ser de quanto, gente? O mesmo saldo que ele terminou aqui no dia 23, certo? Que vai ser de menos 305 reais, certo? O saldo ao final do dia 23/9 é o mesmo do saldo dia 30/9? Responda. A resposta aqui, gente, é sim, né? Por quê? Porque ele não fez mais nenhuma transação bancária ali. Ele nem depositou e nem retirou dinheiro do dia 23 ao dia 30. Então, o saldo dele permaneceu o mesmo, assim como a prof já tinha falado ali anteriormente, certo? Agora vamos lá para o exercício 2. Para facilitar o cálculo, ao adicionarmos 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de modo a obter um número terminado em 0. Observe o exemplo. Então, aqui nós temos menos 8 mais 13 mais menos 12. Então, se eu juntar menos 8 menos 12, vai dar menos 20, mais 13. Menos 20 mais 13 vai dar menos 7, ok? Então, nós vamos tentar fazer isso aqui para facilitar nosso trabalho, tá? Então, na letra A, vou fazer aqui do ladinho para ter mais espaço. Menos 24 mais 7 mais menos 16. Lembrando que os sinais iguais a gente soma, tá? Então, se vocês observarem, menos 24 com mais 16, se eu somar 4 com 6, vai dar 10. Então, vai terminar em 0. Então, vamos lá. Menos, porque os dois são negativos, 24 mais 16 vai dar 40. Mais 7. 40 negativo mais 7, ficaria assim, ó, menos 40 mais com mais 7. Então, eu devo 40 e tenho 7, quanto que eu vou ficar devendo, gente? Menos 33. Então, a nossa resposta aqui, menos 33, certo? Isso é para fazer um cálculo mental. A prof só esquematizou aqui para vocês imaginarem como eu estou pensando, tá? Agora, nesse próximo, vamos fazer sem fazer o cálculo. Então, lá. Mais 9, mais menos 14, mais 34. Nenhum desses aqui, gente, se eu adicionar, vai dar um número terminado em 0. Mas eu posso juntar os números positivos, tá? Então, 9 com 34 vai dar 43, né? 43 positivo. 43 menos 14 vai dar 29. Como? O 9, como o 43 era positivo, então fica positivo. Agora aqui, vamos lá. Menos 17, mais 15, mais menos 5, mais menos 3. Então, se eu juntar aqui, ó, menos 17 com menos 3, vai dar menos 20. Mais 15, menos 5, dá 10. Então, eu vou ter menos 20, menos 10. Menos 20 e menos 10 vai dar menos 10, certo? Vamos lá agora para o exercício 4. Observe a adição de todos os números inteiros de menos 3 até mais 4. Então, estamos somando menos 3, mais menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, igual a 4.
Calcule a soma de todos os números inteiros de menos 5 a mais 4. Então, eu vou ter lá menos 5 mais menos 4 mais menos 3 mais menos 2 mais menos 1 mais 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, ok? Então, se a gente for somar aqui, gente, nós podemos usar um recurso bem legal, que é a soma dos opostos. Toda vez que a gente soma dois números opostos, a soma é igual a zero, certo? Vamos ver quem são opostos? Ó, menos 4 é oposto a mais 4. Então, se eu somar mais 4 com menos 4, o que acontece? Dá zero. Então, eu posso cortar menos 4 com mais 4. O menos 3 é o oposto de mais 3. A soma de dois opostos é zero. Então, eu posso cortar menos 3 com mais 3. Menos 2 é o oposto de mais 2. Menos 2 mais 2 vai ser quanto? Zero também. Menos 1 é o oposto de mais 1. Então, menos 1 mais 1, zero também. Então, aqui sobrou para a gente 0, 0, 0, 0, né? Então, o que nós temos que adicionar aqui? Nós temos que adicionar menos 5 mais 0. Menos 5 mais 0, menos 5. Por quê? Porque o zero é o elemento neutro da adição, certo? Viu que simples fazer usando a questão do elemento oposto? Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou com uma calculadora, determine a soma de todos os números inteiros de menos 1000 até mais 1001. Então, como que vai ficar a nossa soma aqui, gente? Vai ficar mais 1001. Por quê? Menos 1000 é o oposto de quem, gente? De mais 1000. Então, se eu for somando menos 999 mais 999, zero. Menos 998 mais 998, zero. E assim por diante. Então, o que vai sobrar de resposta para a gente? Mais 1001. Que é o único que não foi trazido aqui, o oposto. Menos 862 até mais 861. Então, se fosse até mais 862, ia dar zero essa resposta, mas foi um número antes. Então, qual vai ser nossa resposta? Menos 862. E por que isso acontece? Porque os opostos que estavam entre esses números, por exemplo, menos 861 era oposto de mais 861. Somando os dois, igual a zero. Menos 860 é o oposto de mais 860. A soma é zero. E assim por diante. Então, todos os outros opostos a gente conseguia eliminar cortando. Então, só sobrou menos 862. Em seu caderno, escreva um texto explicando a estratégia que você usou para resolver essa alternativa. A prof trouxe aqui uma sugestão de resposta, tá? Como a soma é composta por várias parcelas cujos números são consecutivos, começando de um número negativo e terminando em um número positivo, as parcelas simétricas ou opostas, né, vão se cancelar, sobrando apenas as parcelas cujos opostos não aparecem entre elas, como foi o caso aqui, ó, do mais 1001, que não tem o menos 1001, então sobrou só ela. E nesse caso, sobrou quem? Menos 862, porque não aparece o mais 862, tá? Então, logo basta somar essas parcelas para encontrar o resultado. Então, soma essas parcelas com zero e vai dar o resultado, ok? Bem legal, né? Esse recurso você sempre pode usar, tá, gente? Eliminar, né? Cancelar os opostos. Em certo jogo tabuleiro, os peões podem avançar ou regredir de acordo com a pontuação obtida no lançamento de dois dados. O dado verde indica a quantidade de casas que o peão deve avançar, e o dado vermelho a quantidade de casas que deve regredir. Observe a pontuação de dois participantes em 3 rodadas. Então, na primeira rodada, o Daniel fez 3 pontos para frente, né? Caminhou 3 pontos e voltou 2. Na segunda, ele caminhou 1 e voltou 6. Na terceira, ele caminhou 4 e voltou 4. A Suzana andou 3 na primeira e regrediu 1. Na segunda,
andou 6 e regrediu 4. Na terceira, andou 2 e regrediu 5, em relação às rodadas. Quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou o seu peão na primeira rodada? Então, aqui, gente, ó, o Daniel, ele foi 3 para frente e voltou 2. Então, na verdade, o Daniel avançou 3 casas, certo? E a Suzana? A Suzana caminhou, foi 3 para frente e regrediu 1. Então, quantas ela movimentou, na verdade? Suzana avançou 2 casas. Na segunda rodada, o Daniel avançou 1 e regrediu 6. Então, 1 menos 6 menos 5. Então, o Daniel, ele regrediu 5 casas, certo? E a Suzana, na segunda rodada, caminhou 6, né? Avançou 6 e regrediu 4. Então, ela avançou 6 menos 4, 2 casas, certo? E na terceira rodada, vamos ver o Daniel na terceira. Daniel avançou 4 e regrediu 4. Então, quantas casas ele avançou, gente? Ele não se movimentou, porque 4 menos 4, 0. Então, Daniel não se movimentou. E agora vamos ver a Suzana. A Suzana avançou 2 e regrediu 5. Então, 2 para 5, 3. Então, ela regrediu 3 casas, certo? Se ambos os participantes partirem da quinta casa no início do jogo, qual é a posição de cada um deles no final dessas 3 rodadas? Então, se a gente for ver os avanços deles aqui, então, o Daniel vai estar na terceira casa. Certo? E a Suzana na sexta casa. Como assim? Pronto, pensa lá. Eles começaram em qual casa, gente? Na quinta casa, certo? Então, eles já estavam no 5. Avançou 3, então mais 3. Depois ele regrediu quantas? Regrediu 5, então menos 5. E depois, na última rodada, ele não se movimentou, então mais 0. Então, esse aqui é o Daniel, tá? Então, lembrando dos opostos, mais 5 menos 5, corta. 3 mais 0, 3. Então, ele está na casa 3. Agora, a Suzana, vamos ver, estava na casa 5, certo? Então, começou no 5. Ela avançou 2, então, mais 2 na primeira rodada. Na segunda rodada, ela avançou mais 2, mais 2. E na terceira rodada, ela regrediu 3, então, menos 3. Então, nós vamos ter 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 9 menos 3, 6, que vai dar a sexta casa, ok? Então, aqui no exercício 1, gente, da página 147, diz o seguinte: de acordo com o mapa de fuso horário apresentado anteriormente, determine o horário em Ottawa, Canadá, quando em Brasília forem 11 horas. Então, aqui nós temos, ó, a prof trouxe o mapa do fuso horário. Então, se vocês observarem, ó, tá vendo o 0 aqui? Então, passa exatamente, essa aqui é a que a gente chama de linha de Greenwich, certo? Então, é o marco 0 para as horas. Essa linha de Greenwich estabelece, que é em Londres, tá? Então, tudo, gente, que estiver à esquerda de Greenwich, ou seja, aqui para o lado do Brasil, ó, se vocês observarem aqui embaixo no mapinha, a gente tem números negativos. Então, são horas a menos em relação a Greenwich.
tudo que estiver à direita, a gente vai adicionar horas em relação a Greenwich, tá? Então, cada faixa dessa colorida representa um meridiano. E dentro desse meridiano equivale a 1 hora. Então, por exemplo, aqui, ó. Se a gente pegar Brasília em relação ao meridiano de Greenwich, nós estamos a quantos fusos horários do meridiano de Greenwich? A 3. Então, se lá for 5 horas, por exemplo, nós aqui vamos ter 2 horas, porque é 5 menos 3, tá? Então, de acordo com isso, nós vamos calcular os horários em cada cidade. Descobrir qual que é a diferença do fuso primeiro e depois adicionar ou somar, de acordo com a posição do país que a gente está falando. Então, quanto mais à direita, o horário vai ser maior. Então, por exemplo, quando eu falo de Los Angeles, Brasil, o horário de Brasil, né, do Brasil vai ser maior do que lá. Por exemplo, se aqui é 5, o Los Angeles está em qual meridiano? No menos 8. Então, nós estamos no menos 3. Do menos 3 para o menos 8 vai dar quanto? 5. Então, nós temos 5 horas de diferença de Brasília para Los Angeles. Então, se aqui no Brasil é 5 horas, lá em Los Angeles vai ser o quê? Meio-dia, tá? Se for 5 horas da tarde, né? Vai ser meio-dia. E assim por diante. Então, quanto mais à direita o país está, a gente vai acrescentar as horas em relação ao fuso. E quando ele estiver à esquerda, um país à esquerda do outro, a gente vai subtrair o fuso, certo? Então, vamos lá. Ottawa, no Canadá, quando em Brasília for 11 horas. Então, nós estamos aqui, ó, no menos 3. Então, nós vamos ter menos 3, menos, qual que é, onde que está Ottawa? Ottawa está nesse fuso aqui, que está no menos 5. Então, menos 5, porque nós queremos calcular o quê? A diferença entre esses fusos, por isso que a gente está fazendo a subtração. Então, nós vamos eliminar o parênteses, menos 3, menos com menos, gente, dá mais 5. Logo, a diferença nos fusos é 2. E isso a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, já chegamos em Ottawa, tá? Agora, qual que vai ser a hora? Em Brasília é 11 horas, então 11. Ottawa está à direita ou à esquerda do Brasil, gente? Está à esquerda, então é 11 menos 2, que vai dar 9 horas, tá? Então, enquanto em Brasília for 11, lá em Ottawa vai ser 9 horas. Los Angeles, nos Estados Unidos, quando em Moscou forem 19. Então, nós estamos aqui. Moscou está aqui no fuso laranjadinho, que é mais 3. Então, vai ser mais 3, sempre o maior, tá, gente? Menos, qual é o fuso de Los Angeles? É o fuso menos 8, certo? Então, menos 8. Então, a diferença dos fusos vai ser mais 3, menos com menos, mais 8. Vai ser 11. Então, a diferença de um fuso para o outro são de 11 horas. Então, se em Moscou forem 19 horas, menos quanto? Qual que é a diferença de fuso? Ó, Londres está à esquerda de Moscou, então eu tenho que fazer uma subtração, menos 11. Então, quando em Moscou for 19, em Los Angeles vai ser 8 horas, certo? Agora vamos lá. Tóquio, Japão, quando em Bogotá, Colômbia, for 1 hora e 30 minutos. Então, vamos lá, gente. Tóquio está no fuso horário mais 9 aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos ter mais 9, menos, qual é o fuso horário de Bogotá? Bogotá está no menos 5, menos 5, sempre o maior menos o menor. Então, vai ser 9 menos com menos, mais 5, que vai dar 14 horas de diferença no fuso. Então, que horas que é em Bogotá? 1 hora e 30 minutos. Então, 1h30 mais 14 horas, nós vamos ter o quê? 1 mais 14, 15 horas e 30 minutos. Vai ser o horário em Tóquio, certo? Cidade do México, quando em Sydney, Austrália, for 22 horas e 20 minutos. Então, nós pegamos a Austrália, tá onde? Cadê? Sydney, tá aqui. Sydney está no mais 10. Então, mais 10 é o fuso de Sydney. E Cidade do México
está aqui, ó, no fuso menos 6. Então, mais 10 menos 6. Então, a diferença de horário entre Sydney e a Cidade do México vai ser de 10 menos com menos mais 6. Vai ser igual a 16 horas. Então, tem 16 horas no fuso. Então, se em Sydney for 22 horas e 20 minutos, como Cidade do México está à esquerda, nós temos que subtrair 16. Então, vai ser 22 horas e 20 minutos menos 16 horas. Que vai dar quanto isso, gente? 22 menos 16. 22 tira 16, 6. E o 20 a gente conserva. Então, 6 horas e 20 minutos. Certo? E assim a gente faz as operações com o fuso. Número 2. Escreva a subtração que corresponda a cada esquema e efetue os cálculos. Então, isso aqui, gente, é a nossa resposta, tá? Então, mais 10, né, que é o que eu tenho primeiro, menos quanto? Daqui até aqui, dá 10. Daqui até aqui tem mais 15, então dá quanto? Dá 25. Mais 10 menos 25 é igual a quanto? 10 menos com mais, menos 25, que vai ter como resultado menos 15, ó. Que é a diferença daqui até aqui, menos 15, certo? Na letra B, então, nós temos mais 5 menos 10. Por que menos, prof? Porque é uma subtração. Então, eu estou tirando menos 10, por quê? Para poder depois virar uma soma. Então, 5 menos com menos, mais 10. Então, vai dar quanto? 15 positivo, certo? Como se fosse assim, né? Tinha um dinheiro e paguei uma outra dívida de 10 reais, né? Então, por isso que é menos. Então, aqui é o pagar, né? Eu devia esse 10 e consegui pagar esse 10. Então, para mim, eu fiquei com um saldo positivo de 15, certo? Então, eu eliminei dívidas. Agora aqui, vamos montar uma continha para essa situação. Menos 15, menos 15 até o 5 dá quanto? Dá 15 mais 5, 20. Então, menos 20, certo? Então, aqui eu vou ter menos 15, menos com menos, mais 20, que vai dar mais 5, que é, ó, a diferença daqui até aqui, ó. 5. Agora, na última letrinha, nós temos menos 5, menos mais 5, que vai dar quanto? Qual que é o resultado? Menos 5 menos mais 5. Então, vai dar menos 5, menos com mais, menos 5. E o nosso resultado aqui é quanto, gente? É menos 10, ok? Então, fizemos as operações de acordo com as retinhas ali. Então, vamos lá para o exercício 3. Exercício 4. Uma lesma caiu no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Durante o dia, ela sobe 5 metros, mas durante a noite, ela escorrega, descendo 3 metros. Em quantos dias, no mínimo, ela conseguirá sair do poço? Então, gente, tadinha da bichinha, né? Vai demorar para ela chegar lá em cima. O que vocês acham? Então, ela, no primeiro dia, ela subiu 5, foi lá no 10. Depois, o que aconteceu? Escorregou 3. Aí, no outro dia, ela subiu mais quanto? Mais 5. À noite, ela escorregou 3. Então, aqui foi um dia, né? Um dia, primeiro dia. Aqui já foi o segundo dia. Aí, escorregou 3. Aí, no próximo dia, ela subiu mais 5. E durante a noite, escorregou 3. Então, ela está aqui no terceiro dia. Aí, ela subiu 5, né? No quarto dia e escorregou 3. Então, aqui ela está no quarto dia. Aí, amanheceu, subiu mais 5, certo? E escorregou 3. Então, ela está aqui onde? No
quinto dia. E aí, no dia 6, no outro dia, ela subiu 5. E aí, caiu fora. Então, ela conseguiu sair de dentro do poço que dia, gente? No dia 6, certo? Então, vamos escrever isso aqui para vocês entenderem melhor. Então, primeiro dia, ela sobe, ela tá lá no 15, né? Lá no fundo, então é menos 15. Então, menos 15 mais 5. E ela desce 3, menos 3. Então, 15 mais 5, menos 10. Menos 10, menos 3. Então, ela foi lá para o menos 13, certo? Aí, depois, no segundo dia, o que ela fez? Ela estava no menos 13, subiu 5. E desceu quanto? Desceu 3. Então, menos 13 mais 5 dá menos 8. Menos 8 mais 3, menos 3 vai dar menos 11. Aí, no terceiro dia, o que aconteceu? Ela estava no menos 11, né? Estava aqui, no 11 metros, aqui, perto do 10. Ela subiu 5 e depois à noite desceu 3. Então, menos 11 mais 5 vai dar menos 6. Menos 6 mais menos 3, menos 9. No quarto dia, a nossa lesminha, coitadinha, estava no menos 9 de manhã. Subiu 5 e à noite desceu 3. Então, vai dar menos 9 mais 5 dá menos 4. Menos 4, menos 3, menos 7. No quinto dia, ela fez o quê? Ela saiu do menos 7 metros e subiu 5. E depois, durante a noite, desceu 3, escorregou 3. Então, menos 7, menos 5, menos 2. Menos 2, menos 3, vai dar menos 5. No sexto dia, ela saiu do menos 5 e subiu quanto? Subiu 5. E 5 menos 5 deu 0. Então, significa o quê? Que ela saiu de dentro do poço, né? Não chegou a anoitecer. Então, no mínimo, ela levará 6 dias, certo? Para sair de dentro desse poço. Então, vamos lá para número 5. O saldo de balança comercial é obtido pela diferença entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto com importação, em determinado período de tempo. Daí nós temos aqui, gente, um gráfico mostrando esse saldo, o saldo da balança comercial brasileira de 2013 a 2017, tá? Então, as barras que estão acima do zero são os saldos positivos, né? E abaixo do zero seria o quê? Os saldos negativos, né? Então, em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve maior saldo e o menor saldo? Então, o maior saldo foi quando? Em 2017. 2017. E o menor, gente? O menor foi negativo, foi aqui, ó, em 2014, certo? Qual foi a diferença entre os saldos de 2014 a 2015? A diferença entre o saldo, gente, vai ser o maior saldo menos o menor. Então, o maior foi quando? Em 2015, 19,7 bilhões de dólares, certo? Menos, que é a diferença, né? O saldo de 2014, que foi de menos 4,1 bilhões de dólares. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter 19,7 menos com menos dá o que, gente? Mais 4,1. Logo, a diferença entre os dois saldos foi de 23,8 bilhões de dólares, tá? Bilhões de dólares. Que está escrito aqui, ó, gente. Lembrando que o saldo aqui é dado em bilhões de dólares, tá? Então, aqui. Qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017? Então, para a gente descobrir esse saldo de 2015 a 2017, nós vamos, como todos são positivos, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar. Então, nós vamos somar esses saldos. Então, vai ser 19,7 mais 47,7
mais 67. Lembrando que para fazer essa continha, gente, é vírgula embaixo de vírgula, tá? Somando isso aqui, vai dar para nós 134,4 bilhões de dólares. Ok? E assim a gente conclui o exercício 5. Vamos lá para o exercício 7. O saldo de gols de um time em um campeonato é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Então, pessoal, aqui nós temos um gráfico de barras que representa, então, os saldos de gols nesse campeonato em 2017. Então, as barras mais claras representam os saldos positivos, gols marcados, e as mais escuras, os gols sofridos. Então, vamos lá. Sem efetuar cálculo, determine quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Para ter saldo de gol negativo, gente, o time tem que ter sofrido mais gol do que marcado, né? Então, vamos ver lá onde que a barra de gols sofridos é maior do que o marcado. Então, nós temos aqui do Vasco, ó, marcou 40 e levou 47. Do Sport, que fez 46 e sofreu 48. Então, a nossa resposta aqui é Vasco e Sport. Certo? Agora, calcule o saldo de gols de cada time. Então, do Santos, saldo de gol, gente, é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Então, aqui nós vamos ter 42 menos 32, que vai dar 10 gols. Agora, vamos lá para o Vasco. O Vasco marcou 40 menos 47, que foi o que ele sofreu. Então, o saldo de gols do Vasco foi menos 7 gols. Então, terminou com saldo negativo, como a gente já sabia. O Sport marcou 46 e levou 58. Então, teve um saldo de menos 12 gols. O Cruzeiro marcou 47 gols e sofreu 39. Então, teve um saldo de 8 gols. E o Palmeiras marcou 61 gols e levou 45. Então, teve um saldo positivo de 16 gols. Certo? Viu que fácil, gente? Então, sempre que falar de saldo de gol, é os gols marcados menos os gols sofridos, ok? Então, pessoal, terminamos a nossa correção. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida depois da correção, manda a perguntinha para a prof no WhatsApp, que a prof vai estar à disposição para responder, tá? Para auxiliar vocês. Tenham todos um bom final de semana, tá? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!